Lucas capítulo 14, nós vamos ler do versículo 7 ao versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 14, do versículo 7 ao versículo de número 11. E eu quero pensar com os irmãos nessa manhã sobre um assunto, um tema que é muito caro quando nós falamos sobre o Evangelho de Jesus Cristo, mas nem sempre é tão bem explorado de modo geral. Eu quero falar com os irmãos sobre a humildade. E o título sugerido para o sermão dessa manhã é a qualidade indesejada. Por quê? Porque nós sabemos que Deus, nosso Senhor, é um Deus virtuoso, é um Deus de virtudes, é um Deus bom, é um Deus belo, é um Deus santo. E nós, como ovelhas do seu rebanho, somos encorajados a adquirirmos virtudes também. E nós desejamos virtudes. Mas há uma virtude que nós ou não desejamos, ou desejamos muito pouco, que é justamente a virtude ou a qualidade da humildade. Por isso eu chamo esse sermão, que trataremos sobre humildade, de a qualidade indesejada. Porque eu desconheço qualidade tão intrínseca do Senhor, que seja ao mesmo tempo tão indesejada quanto a humildade. Vamos ler então Lucas 14, do versículo 7 ao versículo de número 11. Logo após nós faremos mais uma breve oração e entraremos na meditação da palavra na esperança de que Deus nos abençoe. Diz assim a palavra do Senhor. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, Jesus contou-lhes uma parábola. Quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra, pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: dê o lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que, quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Senhor, mais uma vez nós queremos elevar a Ti a nossa oração e, com o nosso coração temente, diante do Senhor, nós mais uma vez declaramos e reconhecemos o poder da Tua palavra e pedimos nessa hora a instrução do Teu Santo Espírito, que já se faz presente no nosso meio, sem o qual nós sequer existimos como igreja. Que Ele mesmo possa nos guiar neste momento, abrindo o nosso entendimento, tornando o nosso coração sensível, Senhor Deus, para que nós possamos perceber e sentir as preciosas verdades que estão presentes nesse texto, para que assim nós possamos ser edificados pelo poder do Senhor e fortalecidos na fé que há em Ti, tão somente para que o Teu nome mais uma vez seja glorificado em nosso meio. Assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, uma das obras mais impactantes da história da igreja cristã chama-se Confissões. Talvez os irmãos já tenham ouvido falar nesse livro icônico, emblemático. Confissões foi escrito por um teólogo gigante chamado Agostinho de Hipona. Muitos, inclusive, consideram Agostinho como o teólogo mais influente da história da igreja, depois do apóstolo Paulo. Alguns dizem, inclusive, brincando e mostrando como Agostinho é influente, que a história da igreja, na verdade, é uma nota de rodapé aos escritos e às ideias de Agostinho. E ele escreveu muitos livros interessantes, como, por exemplo, uma obra de 600, 700 páginas sobre a Trindade, outra obra muito interessante que mistura filosofia com teologia, A Cidade de Deus. Mas nenhuma obra foi tão impactante quanto Confissões. Confissões é uma obra autobiográfica
Agostinho escreve uma espécie de autobiografia, mas uma autobiografia doxológica, digamos assim. Ele descreve acontecimentos acerca da sua vida, ao mesmo tempo em que ele reconhece a providência, a soberania, a graça de Deus que estava sobre ele. E num trecho muito interessante do seu livro, na página 103 da edição da editora Paulus sobre Confissões, ele narra um acontecimento que é muito útil para a nossa introdução, para a introdução deste sermão nesta manhã. Agostinho diz que ele admirava muito um indivíduo da sua época chamado Hiério. Hiério era, digamos assim, uma espécie de orador. Era um indivíduo que falava publicamente, que dominava o discurso, que dominava o que nós chamamos de retórica. E Agostinho diz com muita clareza, na página 103 desse livro, Confissões, que ele amava Hiério. Ele diz, abre aspas, que o amava tanto a ponto de desejar ser como ele. Mas ele vai desenvolvendo esse sentimento, ele vai tentando ir mais profundo nessa percepção, e ele diz nessa mesma página o seguinte, prestem atenção. Na verdade, eu descobri que não o amava. Eu descobri que amava mais o louvor a ele dirigido do que a ele mesmo. Ele diz isso porque, em outra passagem, nesse mesmo capítulo, ele diz que Hiério, como grande orador que era louvado pela sociedade. Muitos aclamavam Hiério como um indivíduo que dominava o discurso, dominava a retórica, e isso fazia com que ele fosse muito influente e muito famoso. Então Agostinho primeiro começa dizendo, eu o amava, eu queria ser como ele. E depois, desenvolvendo, confessando o seu pecado diante de Deus, Agostinho diz que, na verdade, não amava Hiério, mas ele amava os elogios, o louvor que era dirigido a Hiério. E ele encerra a sua reflexão muito interessante, dizendo o seguinte, se ao invés de louvores, as pessoas o dirigissem críticas e desprezo, eu não teria me inflamado de entusiasmo por ele. Ao ler, meus queridos irmãos, esse trecho de Confissões, eu sou lembrado da minha própria trajetória. Na verdade, ao ler vários textos. Por isso, Confissões é um livro muito interessante. E se os irmãos não tiveram ainda contato com ele, eu encorajo muitíssimo que tenham. Porque eu me lembro que, num determinado período da minha vida, eu conservava um desejo muito grande de ser jogador de futebol. E hoje em dia, até que o meu time precisa bastante, né? Eu sou vascaíno, de repente, né? O time está precisando mesmo de reforço. Mas o meu interesse não era, assim, por ser jogador tão somente, né? O meu interesse estava envolto em tudo que carrega a ideia de um jogador de futebol na sociedade, que é um indivíduo que tem dinheiro, que é um indivíduo que tem fama, que é um indivíduo que tem influência, que é um indivíduo que tem uma vida confortável. Então, na verdade, o desejo não é tanto pelo futebol, porque futebol eu posso jogar, né, em qualquer pracinha, em qualquer lugar fechado, com amigos, com a família, com a igreja. O interesse não é tanto por isso. O interesse é por aquilo que o futebol traz. Por isso que o futebol é tão desejado por aqueles que almejam esses elementos do entorno de uma vida de um jogador de futebol. E vendo que esse trecho de Confissões, isso falou muito ao meu coração. E Agostinho é muito sincero. Ele abre o seu coração diante de Deus dizendo, eu amava Hiério. Não, na verdade, eu não amava Hiério. Eu amava o que as pessoas diziam dele, o louvor que as pessoas dirigiam a ele. Eu queria que esse louvor fosse dirigido para mim. E ele diz, se ao invés de louvor as pessoas dirigissem para ele críticas e desprezo, eu não gostaria de ser como ele. Isso nos leva a pensar algo interessante, irmãos. Nós desejamos, na maioria das vezes, não só as qualidades, mas aquilo que a qualidade vai nos trazer. Nós desejamos inteligência, nós desejamos simpatia, nós desejamos força, nós desejamos coragem, nós desejamos fama. Muitas vezes o ser humano, ele deseja justamente esses, eu diria assim, essas qualidades ou esses elementos que vão trazer algum benefício para ele. Por isso que na sociedade nós temos pessoas desejando fama, riqueza, prazer. E nós, enquanto crentes,
por mais que o Evangelho tenha nos alcançado, a semente do pecado e do orgulho humano continua no nosso coração. Então, por mais que o nosso desejo não esteja tão escancarado como as pessoas que ainda não foram alcançadas pela graça de Deus, nós desejamos algumas qualidades, né, que, eu diria, nos trazem outros benefícios para além da própria qualidade em si. Quem não quer ser reconhecido como um indivíduo inteligente? Quem não quer ser reconhecido como um indivíduo sábio? Inclusive, os teólogos, aqueles que são responsáveis por edificar a igreja com o ensino, precisam o tempo todo vigiar, porque eles precisam buscar o conhecimento ao passo que não sejam dominados pela vaidade que o conhecimento ou que a inteligência podem trazer. E muitas vezes isso acontece conosco. Nós desejamos na vida cristã qualidades que, na verdade, nos trazem outros benefícios para além das qualidades. Influência social, honra, autoexaltação. Eu nunca vou me esquecer, irmãos. E vejam, isso eu acho muito interessante. Inclusive, hoje na EBD da minha igreja, nós estamos estudando um livro da Pronobis muito bom, Ame a Sua Igreja, e chegamos ao capítulo de número 6, que fala justamente sobre honrar, né, sobre honrar os pastores. E a Bíblia dá várias recomendações que os pastores devem ser, de fato, honrados na medida certa. O problema é que muitos pastores, recebendo essa atribuição ou esse tratamento, melhor dizendo, acabam se perdendo e pensando que, de fato, são alguma coisa, né? De fato, eles são além daquilo que realmente são. E muitas vezes o problema não está nem no tratamento da congregação, mas está na própria postura do pastor. Eu jamais vou me esquecer. Certa vez eu fui pregar numa igreja e eu cheguei mais cedo, o culto ainda não tinha começado e eu estava com sede. E eu fui até os irmãos que estavam na portaria e perguntei assim: irmãos, onde tem um bebedouro aqui para eu poder me refrescar? E aí os irmãos falaram: pastor, não colocaram a água do Senhor no púlpito? Eu falei: não, irmãos, o culto nem começou, eu não estou querendo a água do púlpito, eu estou querendo só ir para o bebedouro. Não, pastor, nós vamos resolver isso agora para o Senhor. Eu falei: irmão, não precisa, só quero saber onde está o bebedouro. E aí, não, nós vamos pegar a água, que é aquela aguinha, né, aquela aguinha bonitinha, água mineral, lacrada, nós vamos pegar a água para o Senhor. Vamos até a cantina. Eu acompanhei os irmãos até a cantina. Indo até a cantina, eu passei por um bebedouro. Eu falei: irmão, mas o bebedouro está aqui, está ótimo, não precisa. Não, vamos lá pegar água para o Senhor, pastor. E o irmão entrou na cantina. Passou um ou 2 minutos, ele voltou para mim com uma cara assim de triste, parecia que tinha recebido uma notícia ruim. Eu fiquei até preocupado. Ele chegou para mim assim: pastor, infelizmente essa água acabou. Eu falei: irmão, não tem problema, me dá um copo descartável que eu vou no bebedouro sem problema nenhum. Então essa autoexaltação, irmãos, vai num espectro completamente oposto à humildade de Jesus Cristo. Vai num espectro completamente oposto, à postura do Deus que se fez carne, do Deus que se esvaziou para que pudesse, eu diria assim, presentear a humanidade com a redenção e com o perdão dos pecados. Por isso eu gostaria de me ater no texto que nós lemos nesta manhã, Lucas 14, do versículo 7 a 11, que é um texto específico, uma ilustração, uma parábola que Jesus conta justamente sobre humildade. E aí, apenas para que nós possamos nos contextualizar, o texto está localizado no capítulo 14, e aí nós temos aí a informação no versículo 1 desse mesmo capítulo, que Jesus estava na casa de um dos chefes dos fariseus. Vejam o que diz o versículo 1. Num sábado, ao entrar Jesus na casa de um dos principais fariseus para tomar uma refeição, eles o estavam observando. Então Jesus está... Qual é o ambiente em que Jesus conta essa parábola? A casa de um dos chefes, de um dos líderes dos fariseus. E os fariseus, irmãos, bem sabem, eram pessoas religiosas, arrogantes, eram a classe religiosa mais influente daquela época. Tinha também os saduceus que controlavam o templo, mas a influência perante a sociedade estava maior justamente nos fariseus. E aí, o que Jesus percebe a partir daquela situação? Ele olha e ele vê, no versículo 7 diz isso para a gente, que os convidados ali, no mesmo lugar em que ele estava, na casa do fariseu, do chefe dos fariseus, estavam escolhendo os primeiros lugares, ou seja, os lugares de honra. E aí Jesus percebe uma demanda interessante para que ele pudesse então contar a sua parábola. E ele diz assim no versículo 8: quando alguém convidá-lo para um casamento, não sente no lugar de honra,
pois pode haver um convidado mais importante do que você. Então aquele que convidou os dois dirá a você: deu lugar a este aqui. Então você irá envergonhado ocupar o último lugar. Então veja, Jesus usa aqui elementos que são muito simples para todos nós compreendemos. Quando nós vamos numa festa de casamento, isso até hoje, os primeiros lugares, isso, irmãos, eu vou até dizer assim, de uma vez, né, a Bíblia nessa leve digressão não tem nada a ver com o templo, com a igreja, né? Porque eu lembro de uma discussão uma vez, uma conversa que eu tive com uma senhorinha na minha antiga igreja, ela falava: não, eu só sento nos bancos da frente, né? Isso não tem nada a ver, os bancos na igreja não estão reservados, esse é o ponto. Então, cada um senta no seu lugar, se distribui sem problema nenhum. Aqui ele está falando especificamente sobre o casamento, e no casamento você tem, por motivos naturais, reservas dos primeiros bancos, os familiares, o pai da noiva, a mãe da noiva, os padrinhos. Então, é uma coisa natural. Jesus diz: olha, chegando no casamento, não sente nos primeiros bancos, porque pode haver um convidado que esteja numa condição de honra maior do que você, e vai ser uma vergonha para você se te retirarem de lá. Então ele diz no versículo 10, pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você: amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Ou seja, quando você está num ambiente, você não pode pensar que você é melhor do que os outros. Deixa que o outro diga isso para você. Não seja você aquele que vai se colocar numa condição de honra, numa condição acima dos outros. Isso Jesus conta numa parábola muito simples de ser compreendida. Ele fala, meus irmãos, sobretudo sobre humildade. E eu queria apenas, assim, nesse primeiro momento, me demorar um pouco falando sobre humildade em si. Porque nós ouvimos falar sobre humildade, de certa maneira, é uma palavra conhecida no nosso vocabulário, mas em muitas situações eu me arrisco a dizer que ela é mal compreendida. Porque humildade, no contexto cultural brasileiro, muitas vezes é compreendida como pobreza. Ah, o fulano de tal é muito humilde, ele não tem assim muito recurso para comprar as coisas. E aí a gente pensa, atrela, bom, então humildade é pobreza? Mas humildade também pode significar simplicidade. Eu me lembro de uma vez, eu estava conversando com uma pessoa que trabalhava num colégio, né? E o avô dessa pessoa foi entregar um objeto, alguma coisa assim que ela havia esquecido. E o avô, por respeito, né, uma pessoa muito antiga, ele tirou o chinelo para poder entrar no colégio. Ele tirou o seu calçado e entrou no colégio. Aí essa pessoa disse, olha a humildade dele. Então, claro, foi um gesto assim, muito generoso, muito gentil. Mas simplicidade também não é humildade. Não é. Outros dizem que ser humilde é ser consciente das suas limitações. Ah, é uma pessoa que fala dele assim de uma forma muito moderada. Essa é uma pessoa humilde, que reconhece os seus erros, que reconhece os seus pecados. Bom, essa definição está um pouco mais próxima, mas também não é a definição mais exata de humildade. Como a gente encontra a definição exata de humildade? Muito simples, olhando para quem encarnou a humildade. Jesus Cristo, o nosso Senhor. Em Cristo Jesus, a humildade, irmãos, não é apenas um conceito, mas a humildade se reveste de carne e se apresenta para nós. Jesus é o maior exemplo de humildade e ele nega todas essas possibilidades: pobreza, simplicidade, consciência das limitações. Primeiro, porque Jesus não era pobre. Jesus é digno, Jesus é santo, Jesus é poderoso, Jesus é Deus tal como o Pai o é. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus também não é simples, ele não se apresenta assim a partir de uma simplicidade. Se bem que, na encarnação, Jesus se faz simples, Jesus se faz pobre, como diz o apóstolo Paulo, mas isso não está na sua essência. E tampouco suas limitações, porque Jesus não é um ser limitado, ele é Deus. Então, como que a humildade pode ser conceituada a partir de Cristo? Muito simples. Humildade, amados irmãos, como nós lemos no culto desta manhã em Filipenses 2, humildade é, de forma muito simples, a negação do eu. Humildade é negar-se a si mesmo. O que diz o texto que nós lemos?
que Jesus, sendo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Olha, que coisa interessante, Jesus tinha autoridade para contar essa parábola, porque foi justamente o que ele fez. Ele, que diferente dos seres humanos, tem a total condição de requerer honra para si, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. O texto diz em Filipenses que ele se esvaziou-se da sua glória. Jesus precisou ser carregado. Jesus tinha necessidades humanas. Jesus passou por todas as limitações de sentimento. Jesus passou por privações. Jesus viveu uma vida de humilhação, não só na cruz, mas até chegar na cruz, que foi o ápice da sua humilhação. Então, consciente disso, não há outra caracterização, outra conceituação possível para a humildade que não a negação do eu. Ser humilde é negar-se a si mesmo. Ser humilde é não buscar a autoexaltação. E essa é a primeira aplicação desta manhã. Você quer ser humilde? Desista de si mesmo. Desista de se autoexaltar. Desista de se enxergar numa posição de honra. Desista, porque a humildade não combina com a autoexaltação. Olha, eu até tenho assim alguns erros, mas eu não sou tão ruim assim, né? Bom, se você olhar direito, você vai enxergar. Porque ninguém conhece os seus pecados melhor do que você mesmo. É até um erro as pessoas falarem assim, ninguém me conhece melhor do que a minha esposa, ninguém me conhece melhor do que a minha mãe, sei lá, dependendo se a pessoa não for casada, né? Ninguém me conhece melhor. Sim, em termos de relação interpessoal, isso está até correto. Porque o cônjuge vive com você 24 horas por dia, porque sua mãe te criou, tudo bem. Mas em termos existenciais, quem te conhece melhor é você mesmo, porque ninguém sonda a sua consciência. Então, uma vez entendendo isso, e uma vez entendendo que você é um pecador, meus irmãos, nós não temos motivos para desejar e para achar aceitável uma autoexaltação. E pior, para nossa própria vergonha. Aquele que tinha motivo para se autoexaltar, se humilhou. Por isso que em João capítulo 13, quando Jesus lava os pés dos apóstolos, Pedro diz assim, não. Porque Pedro é esperto. O que ele pensou? Se ele, que é o meu mestre e senhor, está fazendo isso, eu também vai sobrar para mim. Se ele está fazendo isso, como é que eu não vou lavar os pés dos outros? Irmãos, a autoexaltação não combina com um cristão. E essa é a primeira aplicação desta manhã. Se Jesus age dessa forma, com tamanha humildade, encarnando os ensinamentos desses versículos, do versículo 8 e do versículo 9, dizendo que nós não devemos procurar posição de honra, mas nos esvaziar, negarmos a nós mesmos, quem somos nós para agirmos diferente? E aí, veja o que acontece, a partir do versículo 10 ele diz, pelo contrário, quando alguém convidá-lo, vá sentar no último lugar, para que quando vier aquele que o convidou, diga a você, amigo, venha sentar num lugar melhor. Isso será uma honra para você diante de todos os demais convidados. Agora veja que coisa interessante. O que Jesus diz? Se você não se autoexaltar e ficar quietinho lá nos últimos lugares, pode ser que chegue alguém e diga assim, olha, venha um pouquinho mais para frente, pode vir para uma posição de honra. Ao fazermos isso, nós estamos capturando, digamos assim, um senso de realidade. Porque nós somos pecadores. Nós não somos, irmãos, pessoas que de fato devem se autoexaltar. E quando nós entendemos a nossa condição pecaminosa, quando nós entendemos quem realmente nós somos, não faz sentido, meus irmãos, desejarmos honra, desejarmos louvores, e nós precisamos sondar o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso, o nosso coração é inclinado para o mal. Por mais que nós saibamos e tenhamos consciência de alguns elementos, tenhamos consciência do próprio Evangelho, nosso coração sempre vai nos empurrar para o orgulho, para a vaidade, para a autoexaltação. E aí nós estamos caminhando numa direção completamente diferente de humildade. Antes de Paulo falar o que disse em Filipenses 2,5, como nós lemos, ele diz no versículo 3, ele fala, olha, procurem viver bem com humildade, sempre considerando o outro melhor do que você mesmo.
Porque o que é a negação do eu, se não considerar o outro melhor do que você mesmo? Se todo mundo vivesse assim, nós teríamos uma família melhor, uma igreja melhor, uma sociedade melhor. Porque, sim, é verdade, o outro, amados irmãos, não é necessariamente, digamos assim, melhor em termos de condição espiritual do que a gente. Só que nós não conhecemos a vida do outro, nós conhecemos a nossa própria vida. Por isso que Jesus, no finalzinho do Sermão do Monte, em Mateus capítulo 7, vai falar sobre o cisco e a trave. Porque ele diz, como que você quer tirar o cisco do olho do seu irmão se tem uma trave estampada no seu olho? Ao dizer isso, ele não está dizendo, não está afirmando que o seu pecado é mais grave, mas ele está dizendo que o seu pecado é mais aparente, porque você conhece o mais profundo do seu coração e não o conhece da mesma forma do irmão que está ao seu lado. Então, meus queridos, a segunda aplicação para essa manhã é: nós precisamos sempre ter um senso de realidade, de maneira que consideremos o outro melhor do que nós mesmos. Nós nunca podemos partir do princípio que nós somos melhores do que os outros, porque nós não somos. Somos pecadores. E se queremos imitar o nosso Senhor, que agiu com humildade, mesmo sendo quem era, nós não podemos agir com uma postura arrogante diante dos nossos semelhantes. E aí o que acontece? Finalzinho dessa passagem, o texto diz no versículo de número 11, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. E aí eu vou caminhando aqui para desenrolar e para o final da minha palavra. Vejam que coisa interessante. Jesus diz no versículo 10 que aquele que se assenta nos últimos bancos, ele pode ser chamado para a frente, né? E isso é muito interessante porque quem é aquele que chama para frente dentro da dinâmica da parábola? O próprio Deus. Deus é quem está organizando uma grande festa. O Evangelho está sendo exaltado nessa festa. E todo aquele indivíduo que vai para os bancos da frente não tem consciência do seu próprio pecado, da sua própria condição. Todos são pecadores. Então, se o indivíduo está entendendo que ele não é, ele está errado diante de Deus. E ele será humilhado. Todo aquele que quiser exaltação, todo aquele que quiser arrogar para si algum sentimento de qualidade própria, como era característico dos fariseus, serão humilhados, porque terão os seus pecados expostos. Agora, todo aquele que humildemente reconhece que não merece nada de Deus, que reconhece que não é nada sem Deus, que reconhece que não quer ser exaltado, ele só quer estar na festa, não precisa nem ser nos primeiros lugares, ele só quer participar do grande banquete do Evangelho. Esse será exaltado, não por ele mesmo, mas por Deus. E como que acontece essa exaltação? Aí eu gostaria de recorrer novamente a Agostinho. Agostinho tem umas frases assim muito profundas e cirúrgicas. E ao falar sobre a exaltação humana, um assunto difícil, sobretudo quando falamos sobre humildade, Agostinho cunhou a seguinte frase. Veja que coisa interessante. Ele diz assim: queres saber quanto vales? Ou seja, vocês querem saber o quanto vocês valem? E Agostinho diz assim: olhe para a cruz, tu vales um Deus crucificado. Nós precisamos ter muito cuidado na lida com o valor e a dignidade humana, porque em muitas igrejas evangélicas você tem um peso muito grande. Não, você é bom, você vale muito, você... E aí, óbvio, está desequilibrado. Mas nós também não podemos ir para um outro extremo de desprezar o valor que o próprio Deus dá à humanidade. Porque nós não temos um valor por nós mesmos. Mas, de fato, Deus se agradou de morrer na cruz no nosso lugar. De maneira que ele faz isso por sua graça, porque nós não temos nenhum tipo de mérito, mas, de alguma forma, Deus, de fato, despejou esse amor em nós. Por isso Agostinho diz: você quer saber quanto você vale? Você não vale as qualidades que você tem, porque por si mesmo você não tem qualidades. Você vale, isso sim, um Deus crucificado que se entregou na cruz para te salvar. E, meus queridos irmãos, para um ser humano pecador, não há maior exaltação do que essa.
O que nós queremos mais? Quando nós olhamos para as nossas vidas e percebemos os pecados que cometemos, e percebemos quão maus nós somos, e percebemos quão desobedientes nós somos, quantas vezes falhamos da mesma forma, quantas vezes viramos as costas para Deus, o que nós mereceríamos? Pessoas, seres humanos, muitas vezes desistem de nós. Às vezes nós mesmos temos vontade de desistir de nós mesmos. Mas Deus não. Deus nos amou, e diz Paulo de forma muito poética em Romanos 5,8, porque Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores. Quer saber por que Cristo morreu por você? Não é porque você é bom, não é porque você é inteligente, não é porque você tem uma ou outra qualidade. Deus morreu por você porque Ele te ama para te redimir dos seus delitos e dos seus pecados. Por isso, irmãos, por isso que Jesus diz, por isso Jesus diz que aquele que se humilha é exaltado. Porque aquele que se humilha reconhece que não merece nada. Aquele que se humilha reconhece que ele é ninguém diante de Deus. Aquele que se humilha reconhece que ele é um pecador miserável e que a condenação é justa para ele. Mas Deus o exalta, porque Deus não dá aquilo que ele merece. Deus não dá a condenação. Deus não dá desprezo. Deus não deixa de olhar para aquele indivíduo, pelo contrário, Deus resgata ele. E essa é a maior exaltação que um ser humano pode ter. Vejam que coisa interessante. É quando nós entendemos que somos pecadores que Deus nos exalta como seus filhos. Nós somos alvo, todos nós, irmãos, do amor de Deus em Cristo Jesus. E Deus nos honra justamente quando esclarece essa verdade eterna e preciosa para todos nós. Por isso, diante disso, caminhando para a última aplicação, nós não devemos buscar, glória para nós mesmos. Mas diante dessa realidade, nós não temos outra alternativa a não ser buscarmos a glória de Deus. Quando nós entendemos que a exaltação de Deus para nós se dá no Evangelho, uma vez que não merecemos, uma vez que somos pecadores, e ainda assim Deus nos resgata com sua graça, não só nos perdoa, mas nos reconcilia com Ele, não só nos perdoa, mas nos santifica, nos moldando a imagem dele, não só nos perdoa, mas nos dá o privilégio de sermos proclamadores, testemunhas do santo Evangelho da graça de Deus. Quando nós entendemos isso, quem pode desejar glória para si, ao invés de viver para a glória de Deus? Eu encerro a minha palavra falando ainda sobre humildade, dizendo algo interessante, que quando eu percebi isso, eu achei fantástico. A humildade de Cristo é algo tão fascinante, mas tão fascinante, que influenciou uma das maiores indústrias culturais de todos os tempos, que é Hollywood. Hollywood, que hoje em dia vai muito mal das pernas por conta de ideologias nefastas, foi muito influenciada indiretamente pela postura de humildade de Cristo. E eu vou explicar para os irmãos. Hoje nós sabemos que o arquétipo, ou seja, o modelo de herói, é aquele herói que se sacrifica. Você tem lá o super-homem, que se coloca na frente para poder tomar o tiro no lugar de uma pessoa. Você tem lá o Spider-Man, o Homem-Aranha, que tem a vida toda bagunçada, que chega atrasado nas aulas, que não consegue formar uma família porque está sempre lá defendendo os nova-iorquinos, né? Só que o arquétipo do herói não era assim. O arquétipo do herói, segundo a perspectiva grega, era um arquétipo, um modelo completamente diferente. Talvez o maior modelo seja Aquiles. E quem era Aquiles? Aquiles era o herói grego, era aquele que capturava, que condensava toda a postura do herói grego que só queria glória para si. Ele estava atrás de elevar o seu nome. Para Aquiles, uma guerra era uma oportunidade de elevar o seu nome à mais alta altura. Ele não estava pensando primeiramente em salvar as pessoas, ele estava pensando nos feitos dele que seriam lembrados. Mas essa história de exaltação própria é rompida com o sacrifício do Rei dos Reis. Porque em Cristo Jesus, a sua força se manifesta de modo diferente. A sua força não é demonstrada numa autoexaltação. A sua força é demonstrada no sacrifício.
Jesus Cristo é aquele que vence morrendo, é aquele que vence se submetendo e é aquele que entra para a história como o Deus encarnado que se humilha para salvar pecadores. Essa perspectiva teve um impacto tão profundo na sociedade que isso moldou a perspectiva do sacrifício heróico, do herói que tem poder, mas que se preocupa em salvar aqueles que não têm. Essa é a história do Evangelho de Cristo Jesus. Aquele que vem e se encarna para morrer na cruz, tomando o nosso lugar, recebendo a condenação que nós deveríamos receber, para que nós fôssemos exaltados, não pelas nossas próprias qualidades, mas pelo amor de Deus que se revela a cada um dos nossos corações. Diante dessa realidade, irmãos, nós não temos outra opção, nós não temos outra escolha, a não ser negarmos a nós mesmos, matarmos esse desejo pela autoexaltação e vivermos buscando essa qualidade indesejada, tão difícil de ser encontrada, que é a humildade, buscando sempre a glória de Deus. Deus nos abençoe. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, queremos te agradecer, Senhor, por mais uma vez estarmos diante da Tua Palavra, por mais uma vez ouvirmos o Senhor falar no nosso coração, porque sabemos, ó Deus, que não somos merecedores. Sabemos, ó Deus, que carecemos diariamente da graça do Senhor, carecemos dessa renovação, ó Deus, que vem tão somente da Tua Palavra, na força do Teu Evangelho. Por isso eu quero pedir ao Senhor nesta hora que o Senhor, mais uma vez, aplique as eternas verdades que foram aqui expostas ao coração da Tua igreja. Ó Deus, como é difícil nós perseguirmos essa que é uma qualidade fundamental para sermos discípulos do Senhor, que é a humildade. Ó Deus, quantas vezes nós nos pegamos com o nosso coração orgulhoso, nos elevando acima de outras pessoas, deixando de olhar para a dor do próximo, deixando de negarmos os nossos próprios interesses, deixando, Senhor Deus, o nosso egoísmo, para que nós não vivamos para a glória do Senhor. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a partir dessa meditação na Tua Palavra, a ação do Teu Espírito, a termos mais força, mais ânimo, a sermos mais vigorosos na busca por essa qualidade tão preciosa que é a humildade. Ó Deus, tem misericórdia de nós e dá-nos graça também para que possamos negarmos a nós mesmos. Aquilo, ó Deus, que nos interessa mais, aquilo que tem nos desviado, Senhor Deus, do foco do Evangelho, do desejo de viver integralmente para a glória do Senhor. Ó Deus, que o Senhor mostre ao nosso coração para que nós possamos, a partir do Evangelho, Senhor Deus, corrigir a nossa postura e vivermos de uma maneira mais agradável perante o Senhor. Ó Deus, obrigado pela vida desta igreja. Continue abençoando todos os projetos, ó Deus, que têm sido implementados. Abençoe, ó Deus, este bairro, todo o entorno aqui, Senhor Deus. Seja também com o pastor Clay, dê a ele sabedoria para que continue, ó Deus, guiando essa igreja segundo, ó Deus, os teus propósitos. Obrigado, Senhor. Mais uma vez te louvo e te agradeço por esta manhã. E eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Devolvo a palavra ao meu irmão Igor.